Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, satisfação recebê-los aqui mais uma vez no nosso podcast. Hoje, em especial, recebendo o Dr. Igor Malaquias. Por acaso, ou não, meu irmão. Satisfação, pessoal, tá aqui. Eu na verdade, quase todas as vezes eu tô aqui, né? Satisfação está aqui aparecendo. Agora aparecendo, é verdade. Que eu fico ali boa observação. Nos bastidores, mas chegou a minha vez, né? Então. A gente faz igual aquele programa de antigamente, A Praça é Nossa e tal. Além do maestro, né, fica você rindo. Fica aquela risada de fundo, que é o feed de Casalberto. Aquela risada de Casalberto. Deixa seu like no vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, a gente já pede isso desde o início, mandando um alô especial à galera da Artesão Pizzaria, meu amigo Tiquinho, 999426319, 34416185, Artesão Pizzaria, uma delícia. Vocês sabem que eu mostro sempre aqui e que não é fake, só que hoje nós gravamos estamos gravando a segunda no momento, né? E aí, meu amigo, na primeira acabou, mas realmente estava uma delícia, tá bom? Não precisa ficar com inveja não, tá assistindo o podcast, deu água na boca, pega o telefone, liga para Artesão, vai lá no Instagram, galera massa, um beijo para todos os funcionários, para a galera que trabalha lá, muito atenciosos, tá bom? Artesão Pizzaria, maestro já está de bucho cheio de tanto comer. Como você muito bem disse, está aqui todos os dias, mas hoje, à frente das câmeras, aproveite para usar uma delas para apresentar-se para a galera que acompanha o nosso podcast. Igor Queiroz Malaquias, natural de Salvador, Bahia. Apesar de ter vindo para Brumado muito novo, me considero praticamente brumadense, mas eu não sou daqui não, eu sou natural de Salvador. A gente veio aqui com um projeto, veio na conta de meu pai, né? O projeto dos cursos técnicos em parceria com a EMBA, consequentemente fez o CTB, muito renomado, profissionalizou muita gente e acabamos dando esse segmento aí como família e como vida também. E aqui estamos. Estudou na cidade de Guanambi, Bahia? Exatamente. Quando eu tinha 16 anos, eu acabei fazendo o vestibular lá na FG. E aí, no mês seguinte, já estava morando, né, em Guanambi. Foi uma experiência inovadora, porque sempre criado... No 17 anos começou a... Mamãe e papai, e aí aos 17 comecei a cursar na FG lá. No decorrer do tempo, fiz a transferência para FTC, em Vitória da Conquista. Acabou atrasando um ano, mas graças a Deus foi só um ano, porque... Quando acontece isso, adaptação, tudo, mas acabei finalizando a faculdade lá. A galera de curso, faculdade pública e por conta da pandemia atrasou muito mais, né? Atrasa naturalmente muito mais, as greves, a pandemia nem se fala, que foi bem atípico. Você formou com 22. Isso. 22 anos. Foi praticamente 22, exatamente. Especialista em Direito Previdenciário. Sim, especialidade em Direito Previdenciário, Direito do Consumidor e Direito Tributário. Só que o que eu sou mais ativo é a própria Previdência e a parte do consumidor. A Previdência, porque a Previdência está sempre se atualizando, né? Ela teve uma reforma recente e pegou muita gente de surpresa, principalmente porque foi durante uma crise política, que na verdade essa crise política iniciou bem antes. Mas, como somos consequências do sistema, a gente tem que se adaptar com as coisas. Tem que conhecer a regra do jogo, se adaptar à regra do jogo e jogar. Porque senão a gente vai chorar mais do que jogar e no final a gente não alcança o resultado. Essa escolha pelo curso de Direito, por trilhar esse caminho, tem alguma relação da forma que você enxerga a vida, que você vê as coisas a nível de defesa dos direitos das pessoas, ou é uma coisa que aconteceu? De fato, para quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu não teria nada a ver com o direito, né? Porque minha paixão sempre foram o esporte, principalmente o futebol. E aí, ao longo dos anos, tive a oportunidade de
me apresentar lá no Bahia, principalmente aos 14 anos, quando surgiu a oportunidade de se tornar federado. E aí, no meio termo, a gente acabou decidindo ficar com a família aqui. Nisso, eu acabei deixando de lado um pouco o futebol e comecei a me apaixonar pelo basquete. Não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas foi uma forma de, acredito que até superar aquela sensação, porque eu estava praticando esporte, mas não Sim. o esporte que eu queria, né? O basquete era nível de prática de esporte sem um pensamento Sem- talvez de profissionalismo, né? só E o futebol diversão. já tinha havido esse pensamento. Com certeza. O futebol sempre pensei de forma profissional, tanto que nunca cogitei nem tentar o amador, eu sempre quis só o profissional. Se fosse para jogar, tinha que ser o profissional, né? Quem já me viu jogar sabe que eu teria que batalhar para conseguir, obviamente, mas eu acredito que eu conseguiria uma vaga, mediante as pernas de pau que a gente assiste por aí. E, Eu infelizmente, acredito são que- muitos pernas de pau ganhando milhões e milhões e milhões. E aí, ao decorrer disso, como falei, né, aos 16 anos, acabei fazendo a faculdade e foi uma escolha, não foi 100% minha, mas foi a continuidade natural das coisas, porque meu irmão aqui, advogado, acho que estava no 10º semestre, não foi? Semestre. Eu iniciei no primeiro, estava no 10º, então, como a gente sabia que ia ter essa continuidade, aí falou, não, vamos unir, né, porque a gente tem esse lapso temporal, e aí ao tempo que você fosse ingressando na profissão, eu estaria me preparando e qualificando, e assim as coisas aconteceram para estar como são hoje. Você fala do esporte e a gente tem a lembrança de que Brumado é um lugar que a gente hoje está vivendo em Brumado. Tem muita gente. Não, você tem uma qualidade jogando futebol diferenciada e tem muita gente. E aí percebe-se que falta um incentivo, falta uma estrutura, falta uma ponte para que se chegue ao futebol profissional. Júnior, Com certeza. Júnior Brumado, né, chegou, graças a Deus, teve essa ascensão, essa possibilidade. Tiveram a oportunidade de jogar juntos algumas vezes. E não tem tantos como poderíamos ter, né? Com certeza, Brumado naquela época tinha uma safra muito boa, que era chamada safra de 94. Era 94 e 96, né? Que a minha turma era de 96. Né? A gente pode passar o dia todo aqui citando os nomes, mas como você falou, o Júnior Brumado, ele conseguiu chegar do outro lado do Rio, atravessou, a lagoa, né? conseguiu, graças a Deus, torço muito por ele, e é um cara muito do bem, é um cara que, se você conhecer, é aquela humildade ali, não muda não, do jeito que ele ascendeu na vida, economicamente, profissionalmente, ele continua a mesma pessoa, tanto que leva o nome até hoje, né, Isso foi como exemplo de raiz. Uma atitude da parte dele legal pra caramba, elogiada por muitos, de levar o nome da cidade, de estender essa repercussão que ele consegue ter, né, com o futebol. Porra, muito bacana, muito legal. Não esquecer essas raízes. Estava aqui, eu não sei se ainda está, a gente está no início de janeiro. Geralmente passa as férias aqui, jogou aí o futebol solidário com a galera. Eu né? acho que tá em recesso ainda porque o campeonato dinamarquês, se eu não me engano, tá fora. Porque eu faço a aposta e eu acompanho também. Mas faz aposta também, né? Aí eu acompanho, eu tô olhando lá e falo, não tá jogando Dinamarca. Eu só aposto agora no Baba de terça-feira. Se eu apostar no Baba de terça-feira, sempre contra o time de Michael Schneider. Né? Eu vou apostar que Gelson vai atolar o carro. Rapaz, o Baba tava bom, agora para chegar em casa deu um trabalho, viu? O campo tá filé, tá? Manda um abraço pra galera do Baba de terça, um abraço pra galera do Baba de domingo. Muita gente boa aí que acompanha a gente também, que tá ligado no Tema Livre Podcast. Essa paixão de basquete, de onde é que entra essa vibe aí? É intrigante, porque assim, é um esporte que eu não conhecia nada. Eu tenho certeza que quem me vê jogar hoje acha que eu jogo desde 5 anos de idade, mas não, eu não conhecia nada. Então, com o tempo, eu comecei a assistir muito. Mas como você mencionou, a minha primeira intenção sempre foi a diversão. Eu deixei esse espírito competitivo de lado e me divertia. Então, comecei a assistir muito drible de rua. Tinha, na época, era o End One, que era a galera de drible de rua. Aquela coisa pra levar a galera e tal. Então, as regras, movimentação de jogo e tal, eu não sabia nada. E aí, com o tempo, a repetição, você vai
aprendendo algumas coisas. E aqui em Brumado eu tenho uma galera muito boa, muito competitiva, que... E uma geração Uma geração, nova também, né? exatamente. É isso que eu ia falar. Uma geração que, assim, respeitando, claro, a galera já mais tradicional, mais antiga, né? O Rubinho, o Vitão, os caras que estão aí... Que abriu 20 a anos estrada, né? Com certeza, porque Que sem eles... devastou o mato. Sem esses caras a gente também não existia, porque são os antecessores e por isso que a galera de hoje tem que fazer a mesma coisa para vir outras e outras e assim. Mas tem uma galera muito boa aqui que quando joga na região dá trabalho. Você chegar daqui a 20 anos, pô, você tem 25. Uhum. E o cara falar, não, pô, a geração, não, lá em Brumado tem a galera Igor, Dragão, né? Porra, isso aí é massa pra Tem caramba. o Pichula, né? Tem uma galera. Eu só sei apelido, o nome dos caras eu não sei. Fica falando os apelidos. Mas, pô, pega o nome, pega o CPF e o RG. Só apelido, os apelidos são os melhores. É porque os caras botam o nome no Instagram. Eu tenho a mínima ideia aqui. Mas é uma galera massa, a galera bacana. E como você disse, tem uma safra nova e que a galera não conhece, né? Eu conversei com o MC Naipe Bronca, esteve aqui com a gente, porra, bacana pra caramba. A galera não sabe que Brumado tem. Muitas pessoas não sabem que Brumado tem esse potencial. Assim como muita gente acha que Brumado não tem basquete. Tem. E tem. Não Brumado somente tem vôlei. Isso que eu ia falar, o vôlei, ele é muito bom. O Brumado teve uma época de handball aqui que ninguém ganhava. Sim. Ninguém ganhava no handball, era muito bom o handball. Mas são esportes que, infelizmente, acabaram sendo deixados de lado por não vou adentrar os motivos aqui das gestões passadas, mas que quem joga sabe e sente essa ausência de zelo, ausência de carinho, de atenção para poder explorar a própria luta, né? As artes marciais, tinha o Brumado Fight. Pô, a gente teve os eventos do Brumado Fight. Hoje em dia você passa sexta-feira, só tem evento de igreja, nada contra a igreja, mas é o local. Você tem um ginásio, você tem uma quadra poliesportiva, não uma quadra, né, exclusiva, destinada né? para aquilo. A gente tem a carência do espaço, sim, né? Também para essas práticas. E o espaço que tem fica muito tempo mal cuidado. Quando volta, fica fechado para algumas práticas específicas. Infelizmente é o mal do lugar. E aí a gente falando para a internet em âmbito geral, a gente torce que os prefeitos, os governadores de cada estado façam esses investimentos, que os vereadores possam cobrar ali para que as coisas aconteçam. Não fique só no blá 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 da história. Tem muita área que dá para ser explorada, tem muita gente que dá para... O próprio ciclismo ele veio como um hobby, mas se você vê a quantidade de pessoas da cidade, né? Já são que são, para mim são profissionais. Sim. O cara pedala aquela quantidade ali, para mim já... Mas o cara que acorda 4 da tarde, ele tem a obrigação de pedalar, não é isso? O cara acorda 4 da tarde, dorme que horas? 4 da manhã? 2h30, 3 tem que pedalar, né? Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Everlan aqui. O Everlan, filho de Evaci. Eu não sou não, o Sandro que é também. Sandro e Everlan. O Everson. Né? Já deixou de ser, porque agora eu sou doido. Sandro tirou o lugar de Everson? Tirou, só pelo menos diminuiu, Evaci. Diminuiu, porque é bom que muita gente ia ficar... Você fica complicado. Ia ficar complicado. Você falou do Brumado Fight, pô, foi um evento massa. Você lembra, maestro? Quando teve, pô, bacana pra caramba. Eu lembro que o Fabiano, massa, na época, encabeçou ali com a equipe do Muay Thai. Pra você ter ideia, o esporte, falou esporte. Eu, inclusive, tô esperando ele vir aqui, o Vini Corrêa, da Academia Up. Sim. Pô, ingressando aí no fisiculturismo. Tem um Léo, né, que tava também, não sei se é Léo Santos, não tenho certeza, mas Léo, a galera conhece. É o Alípio, que já de um grupo mais antigo, a nível de prática desse esporte. Rapaz, tem muita coisa boa e que precisa ter espaço para ser explorado. Às vezes a galera vê uma pessoa e enxerga só aquilo que a rotina, né, permite conhecer. Natural que assim seja. Mas tem muita coisa por trás das outras situações, inclusive esses hobbies que viram, muitas vezes, um pouco além do hobby, né? Passa a virar ali uma paixão, a consequência, e aí a pessoa... A galera tá competindo aqui, pô, no CrossFit, pô. Galera do CrossFit tá competindo, velho. Eu acho legal aquilo ali. Não é um hobby meu. Eu acho legal, eu não entendo nada. Mas... não é uma onda assim que eu siga, eu vá. Mas assim, eu não tenho essa preferência dessa prática. Mas eu acho legal pra caramba. A galera tá investindo naquilo ali, tá se dedicando e tal. Eu acho muito, muito bacana. Futebol, basquete...
Você tá no DNA o esporte já, né? Tá, com certeza. Tá no DNA. A luta, na época de mais novo. Na época mais novo, pratiquei um Muay Thai também. Poderia ter dado continuidade, fazer um jiu-jitsu, judô, né? Qualquer coisa, mas aí foi morar em outra cidade, adaptação, acabei deixando um pouco de lado. Agora que retornei, eu não tenho mais desculpa, né? O que eu posso falar é o trabalho. O trabalho tá... Cadê o cara marcar tanto o início de uma academia e não começar igual isso? Não, a gente tem que parar de marcar, tem que só inclusive, ir. estamos marcados para segunda-feira, que é sempre uma segunda. Não, mas essa tem que ser. Podia começar amanhã. Eu falei, não, mas amanhã é complicar que eu tô tomando uma cerveja. Amanhã é sexta, né? Estamos gravando sexta, aqui numa quinta. Não, se começar a sexta é difícil. Mas isso é desculpa fuleira, viu? Eu tô precisando voltar, precisando fazer minha musculação. Perdi um pezinho, mas tô precisando fazer uma musculação. Pra poder chegar num nível melhor no baba, que tem uns caras no baba ali que estão jogando demais, pô. Aí tem que chegar um pouquinho melhor no baba. Vem para a área da formação acadêmica, iniciar seu trabalho, começar de fato a exercer a profissão, escolhe a área previdenciária para atuação. Nesse nicho do direito, você disse que você tinha um sonho de ser jogador de futebol, virou advogado, como muitos, né? Já tiveram esse sonho. Arrepende-se da área escolhida, direito? Não, eu não me arrependo porque pessoalmente eu não sou muito bom em exatas, então essa parte de fazer cálculos, esse tipo de habilidade de raciocínio eu não tenho. Uma área que eu poderia ter explorado, mas acredito que na época nem tanto, é a própria programação, que hoje na verdade os últimos 10 anos já cresceu muito e os próximos 10 vai crescer mais ainda. Mas o fato de ter escolhido direito não, porque é interpretação não somente de textos, mas também interpretar a pessoa, interpretar o caso. A gente tem aquela velha temática de que o direito é lei, mas na verdade eu aposto aqui que a 99% dos advogados não sabem o número das leis em que eles atuam, né? Porque eles aprendem o caso prático, porque cada caso é um caso e nada será unilateral, nada toda hora muda, toda hora tem um enunciado diferente, uma resolução diferente, uma interpretação diferente. Então a gente acaba sendo obrigatoriamente a se atualizar, porque a sociedade muda. Então, os preceitos que a gente tinha na época que foi feita a Constituição, por exemplo, em 88, hoje já são diferentes. No entanto, tem coisas mais antigas que deveriam ter outro olhar, como, por exemplo, o Código Penal, que foi de 40, o tributário, se eu não me engano, foi 67. Então, são coisas que precisam ser atualizadas, mas as escolhas governamentais e o próprio ordenamento, eu acho que falta esse zelo para pôr em prática essas melhorias. Você fala da inserção da lei e essa legislação que é aprimorada para que a sociedade esteja em convívio harmônico, para que a sociedade esteja ali minimamente respeitando o limite do outro, traçando os limites para si, direitos e obrigações. Muito se fala em direito e esquece que ele tem a mão dupla, né? Os direitos, aquilo que é para você, e o dever, as obrigações. Essa lei em si, a lei fria, o texto da lei, é o que você possivelmente estuda na faculdade. Sim. Né? Vai ali fazer uma dedicação, aquele conhecimento daqueles artigos. Quando a prática profissional bate a porta, você precisa entender que aquilo ali é sobre a vida da pessoa. O zelo, o cuidado que a gente tem que lidar vai muito além do seu conhecimento. Vai muito além, porque uma pessoa ela pode ter uma personalidade mais forte, outra mais tranquila, outra não está entendendo minimamente o que você está falando. Então, cada pessoa você tem que lidar de uma forma. Sim. Entendeu? Porque, como eu falei, as coisas mudam. Então, essa reforma mesmo que teve da Previdência, ela pegou muita gente de surpresa, principalmente as pessoas da zona rural. Porque a aposentadoria rural ela mudou significativamente no sentido de comprovação. Então, como é que eu posso explicar? O sistema do Gov, ele unificou com o portal do INSS. Porque esse sistema, ele abrange o seu extrato previdenciário, que é o CENIS. Esse extrato, ele é avaliado através do NIT, que é da sua carteira de trabalho. Então, quando você computa aquele tempo e é lançado para esse tipo do portal, que é o portal do INSS, você consegue resumir. Mas isso é recente.
Sim. Isso eu não sei nem dizer que ano que unificou isso, mas é 2019, 2020, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu não teria certeza. Mas é algo muito recente comparado a uma pessoa que contribuía desde 90, desde 85, que mora na zona rural desde os 10 anos de idade e aí trabalha. Como é que ela vai se atualizar perante isso, entendeu? Então, torna-se muito dificultoso até a comprovação nesse sentido, porque tudo está se adaptando de forma tecnológica. Mas a informação para chegar até essa pessoa, dessas atualizações, dessas modalidades, ela é muito escassa. Ela é muito pouca ainda, que a gente fica naquela velha temática não, é porque fulano aposentou desse jeito, ciclano daquele jeito. Essa comparação que ela não tem nem como. Não tem como, porque cada caso tem uma particularidade. E tem uma questão que é a falta de entendimento, que a maioria das pessoas, quem não é do ramo, não é obrigado a saber especificamente a peculiaridade de cada coisa. Mas há uma necessidade de que a informação ela chegue de maneira simplificada e o mais clara possível. O que é que acontece? Nós temos hoje um acesso tecnológico que a alguns cliques você consegue uma quantidade de informação muito grande. E aí você talvez não tenha uma informação precisa dada por alguém que dê ou tenha credibilidade e autoridade sobre o tema suficiente, e pode haver uma interpretação equivocada daquele que está buscando uma pesquisa avulso, entender errado. E aí o que seria um acesso à informação gera uma multiplicação de desinformação. Por isso, a imperiosidade de se ter o contato com um profissional especializado na área, não é isso? Com certeza, até porque a desinformação ela leva ao que a gente chama de golpe. E aí atinge diversas áreas, porque o golpe ele é muito chamativo, ele é muito atraente. O golpe, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é bom demais para ser verdade. E pessoal, de fato é, por isso que é um assim, golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Infelizmente... E até quem não quer. Exatamente. Porque as modalidades que quem comete crime, né, nesse sentido, esses criminosos, esses fraudadores que estão estelionatários, por aí vai, que praticam isso, eles buscam cada dia, eles são, como é que eu posso dizer, bacharéis do crime. Sim. Então eles sempre eles buscam essa adaptação, porque, por exemplo, em relação aos empréstimos, por exemplo, o empréstimo hoje a gente tem uma noção de como é, só que a facilidade de liberação de um crédito e a forma que ele é jogado no mercado, principalmente para uma pessoa que tem um score baixo, que está com dificuldade financeira, né? Geralmente é um pai, uma mãe de família que está apertado ali, precisa pagar as contas, vai pegar um dinheiro, quando vê, acaba caindo num golpe. E aí triplica a situação, fica 3 vezes pior. Então tem que ter muito cuidado e zelo quando for fazer alguma relação jurídica nesse sentido, para que não caia no golpe. A concessão do crédito, a gente sabe, e aí a gente fala isso até para alertar. Eu gravo vídeo, eu posto na rede social, eu falo na rádio. Tem hora que eu penso assim, eu não vou falar de novo sobre esse assunto, porque não precisa falar, porque todo mundo sabe. Aí na semana que a gente para de falar, aparecem 2, 3, 4, 5, 10 casos, você fala, não é possível. E a gente vai multiplicando a informação, vai tentando levar. Então, inclusive, peço a você, não necessariamente meu, doutor Igor, quando for uma informação nesse sentido, multiplique. Com a mesma velocidade que você multiplicaria se seu vizinho saísse correndo pelado no meio da rua e tivesse um vídeo de 1 minuto. Se as pessoas fizessem isso, né, com a mesma velocidade, imagine, meu vizinho Rodolfo fica pelado, cena do inferno, né? Imagina. Triste. Sai correndo, dá uma volta no bairro, correndo, alguém filma. Quantos compartilhamentos haveria? Pelo menos a cidade toda saberia, né, que ele fez aquilo ali. Agora, se você pega um vídeo de conteúdo informativo e dá essa mesma proporção, a tendência é que as pessoas não caiam nesses golpes é maior. A concessão do crédito ela tem uma série de requisitos. Do nada, você recebe uma mensagem. Estão me oferecendo, maestro, 20 mil reais. Que ótimo. O senhor precisa desse dinheiro? Não, mas eu quero. O senhor pode pagar parcelas de 120 reais.
Aí você soma a quantidade, aí fala, ué, eu vou pegar 20, eu vou pagar R$20.300 só, vou pagar 300 de juros? Ah, então eu quero, porque aí é praticamente a mesma coisa. Meu amigo, não é verdade. É um golpe, é alguém querendo lhe extorquir. Aí a conversa desenvolve. O que é que geralmente acontece nessas conversas? É interessante essa conversa porque são palavras técnicas, porém, para quem tem um mínimo conhecimento técnico, sabe que não tem Desconexos. nada a ver. Porque Desconexos. tem vários termos financeiros que usualmente a gente não fala, né? O próprio débito e crédito, ele é algo que se popularizou por causa dos cartões de crédito, mas até então não se falava. Mas quando fala que uma parte é acionista, que uma parte não é para fazer uma liberação, tem que Banco Central. Banco Central é o que produz dinheiro, não tem nada a ver com aquele tipo de relação. O Banco Central é a Casa da Moeda. Então, Você tem que liberar porque a taxa Selic, que você tem que pagar uma taxa. Aí ele disse que vai lhe dar 5, 10, 15, 20 mil reais. Certo? aí mete um CDB no meio que a pessoa não sabe o Para que liberar esse valor, você deposita R$700, porque é uma taxa que está tendo um bloqueio do Banco Central no seu nome. Aí você deposita R$700 para receber os 20. numa conta de uma pessoa física, Em conta de pessoa que física. não é a mesma pessoa que você estava falando. Não existe. Você não vai fazer uma transação. Primeiro que você vai tomar um empréstimo, não vai depositar nada para ninguém. E é sempre aquele sentido de pressa, de que não, você tem que fazer isso até 6 horas. Ou que fazer não, você até- tem 20 não, minutos, que é porque uma nosso oportunidade O imperdível. nosso acionista está aqui com a pasta até tal hora, né? Aquele linguajar De né? venda. É um De venda. linguajar de venda que, assim, deu muito certo com os anos e ele sempre se aprimora. Então, vai fazer um empréstimo, vão lhe pedir um valor, esqueça. Esqueça, não existe isso. Começam a inventar a taxa, pede 500, você deposita. Aí inventam que o seu score está baixo. E é interessante porque... Pede mais 1.500, você deposita. Você, meu amigo, é golpe. É golpe. Percebeu isso? Primeira coisa, se está precisando de um empréstimo, procure uma empresa que tenha credibilidade no mercado. De preferência, vá na loja física. Ah, mas lá é 10 e eu vou pagar 18. É assim que funciona o empréstimo. Se eu puder recomendar a alguém alguma coisa, eu recomendaria que você faça um empréstimo numa necessidade. Sim. Né? Mas é uma necessidade do uso imediato daquele valor. Tem gente que pega o empréstimo, bota o dinheiro no bolso, na conta, ou para uso supérfluo, ou para comprar bens que vão depreciar, que são passivos, Bens né, a nível duráveis, econômico. Enfim. Então, muito cuidado. Procura um profissional do direito, conversa, pede opinião e segue a opinião do profissional. E é interessante porque as instituições bancárias, há poucos anos atrás, eles tinham um método que era... Não deixa de ter, óbvio, né? Mas o que era muito comum era enviava um valor na conta da pessoa e aí quando a pessoa contestava, aí falava não recebeu, teve anuência, né? Perdão. E aí o empréstimo foi válido. E aí a jurisprudência demorou um pouco, mas hoje em dia ela pacificou no sentido de que se não solicitou, é indevido. Então, esse empréstimo indevido, ele está mais fácil de ser caracterizado. E aí agora a gente pode ver esse exemplo que a gente está debatendo, que é literalmente oferecer um empréstimo que não existe. Oferece e não deposita. E não deposita. É pior ainda. Cria-se taxa. É porque quando se faz esses depósitos sem ser requerido, é porque são por instituições que existem. Sim. Né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa faz, quem é que não quer um dinheirinho a mais na conta? Você está ali todo mês, o aposentado, 80% dos aposentados, todo mês precisa de dinheiro. Não dá. A gente que está numa idade ainda de contribuição, de trabalho, de doação do trabalho, né, profissional, a gente precisa fazer de tudo para não precisar viver da aposentadoria. Isso é uma verdade. Você tem que se organizar para... Eu vou chegar numa certa idade que eu não vou ter aquele pique, eu não posso viver de aposentadoria não, porque o negócio fica feio. Então, é correr agora, que a gente aguenta correr, né, para poder lá na frente não depender. O aposentado está precisando, caiu 2 mil na conta a mais. Faz, opa... Fala, peraí, eu não pedi mesmo, eu vou usar. Aí, meu caiu amigo, se caiu é meu, né? E aí começa aquela confusão, daqui a pouco no mês seguinte desconta. Aí fala, não, mas só descontou 80, mas descontou R$80 em 82 parcelas. Aí você fala, mas peraí, cai 2, vou pagar 6. E aí vira aquela bola de neve. E a gente tem um número imenso de problemáticas nesse sentido. Muitas pessoas sofrendo esse problema da parte de empréstimo.
E é uma coisa que precisa ter atenção, porque pega um público vulnerável também, né? E eu penso que vai continuar tendo, porque a gente não atravessou 100%, engateou nesse momento pandêmico, porque o que a gente está tendo hoje, graças a Deus, tá todo mundo bem aqui, mas a gripe, que para mim já nem é gripe, já é variante. O nome gripe vai ter que ser atualizado para variante, porque é impressionante, é tanto código diferente para esse tipo de doença, que refletiu diretamente na nossa economia. Então, muitas pessoas hoje não têm condições econômicas de planejar, por exemplo, daqui a 6 meses eu vou dar entrada na minha casa própria. Não. Ele planeja, daqui a 15 dias eu tenho que pagar tal conta. A necessidade imediata. A necessidade ficou muito imediata, não está existindo uma perspectiva de melhora, e a tendência é justamente essa, é tentar aproveitar dessas pessoas que estão no momento de necessidade, porque estão mais vulneráveis, estão mais frágeis para poder cair nesse tipo de modalidade fraudulenta. E tem muita gente precisando, tem muita gente com a necessidade imediata atrasada, né? Aquela conta de água, de luz que chega todo mês. E a maioria das vezes chega até indevido, porque são estimativas e não a própria contagem. É outro problema que a gente vem passando. Aí você pega problemas casuais aqui, situações, essas contas de energia, essas estimativas. Como é que você sabe quanto é que eu vou gastar no mês que vem se eu vou estar viajando e a casa vai estar fechada? Né? Conta de telefone, operador de telefone. Fechei um plano de R$ 39,90. Você fechou R$ 39,90, mas 42, 45. Se você não reclamar, não buscar 52, 59, 60 e pouco, e aí vem uma justificativa pior do que outra. Meu amigo, tem um contrato. Você contratou aquele plano. Para fazer alguma alteração, ele tem que estar dentro daquele contrato. Ou ser feito um novo. Leia o contrato que você faz também, é sempre recomendado, né? Com certeza. E citando ainda as questões de conta de energia elétrica, tem um debate muito interessante que já deveria ter sido julgado há muito tempo, sobre a incidência do ICMS no TUST e no TUSD, que é Tarifa Única de Sistema de Distribuição, Tarifa Única de Sistema e Transmissão. Porque a incidência do ICMS, ele é sobre o Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviço a nível interestadual. E esse tipo de serviço prestado não deveria incidir o ICMS na conta de energia. Como assim? A incidência desse ICMS na tarifa significa dizer que você está consumindo a energia com ela desligada, porque o trajeto que ela sai da central até sua casa é ok, e a partir do momento que você liga é outro. Então, na hora que fazem essa estimativa, eles abordam tudo. Está calculando Calcula desde a central. Então, se você está com a sua casa desligada, já está calculando. Entendeu? E aí esse julgamento, ele chegou na fase final, mas questões políticas acabaram novamente demorando, bem como também outro tema muito interessante são as ações de revisão da vida toda, que é para a parte previdenciária, porque tem os dispositivos legais da Lei 8.291, acho, da Lei da Previdência, que o benefício tem que ser calculado o mais favorável, né? O fator previdenciário daquele cálculo tem que ser o mais favorável para o segurado. E aí, a partir de 94, que foi quando o Plano Real veio e estabilizou a moeda, a própria Previdência implementou dali para frente. Então, quem tinha feito contribuições antes de 94, por exemplo, muitas pessoas que tiveram uma quantidade grande de contribuições acabaram sendo descartadas, justamente por causa dessa nova lei. E uma lei nova não pode suprimir uma lei antiga, prejudicar. Tem até o termo em latim que a gente aprende, mas eu não estou lembrado aqui. Então a gente não aprendeu. Que é nesse sentido. Então, mais uma vez, é outra temática que está sendo tratada lá no STF, que está para ser julgada. E é sempre aquele velho argumento, não, porque se der favorável, aí a Previdência quebra. Ou então, na relação da energia, se der favorável, não, aí vai ter que devolver, através de uma ação de restituição de repetição de débito, os valores pagos a mais. Porque aquela porcentagem, mesmo que seja... É porque é a porcentagem em cima do que você gastou. Então, uma pessoa que gasta o mínimo vai ter uma porcentagem mínima.
Mas um empresário que tem uma conta alta, ou então uma pessoa que tem uma conta alta, é em cima de uma porcentagem. Então, se o valor é devido, independentemente de quanto seja, ele tem que ser ressarcido. Ele tem que ser ressarcido. E aí ele não acontece esse julgamento por conta dessa justificativa e volta e meia questões políticas. Mais uma vez, a gente está passando por um aí que é essa do Auxílio Brasil, que acaba mexendo todo o sistema. A gente teve uma alteração agora também com relação ao RPV, né? A requisição de pequeno valor, que o atual presidente da República movimentou aí num sentido que acaba prejudicando para quem está na dependência desses recebimentos, né? Foi algo simples, porém ele é passado para a população de uma forma complexa para parecer que é uma grande monólogo investimento. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: os RPVs e os precatórios, eles são os valores destinados às pessoas que ganharam alguma ação contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública, que é o Banco da União. Pronto. Então, essas pessoas que estão com aquele crédito para receber alguma ação, por exemplo, contra o município em 2011, a sentença vai ser paga agora. Entendeu? Então, esses valores, eles acabaram sendo destinados pela Fazenda. No entanto, com o intuito de aprimorar a Bolsa Família, né? Que aí agora virou... O Bolsa Família agora é Auxílio Brasil. Agora virou Auxílio Brasil. Novo Que Bolsa cada presidente Família. quer dar um nome para dizer que o programa é próprio. Um plano de governo, né? Enfim. E aí, acabou pegando uma parte dessa... Tentou pegar todo, mas acabou pegando uma parte desse valor que estava sendo destinado a quitar as dívidas da União, gerando uma nova dívida. Ultrapassando o que o ex-presidente Temer estabeleceu em 2018 da lei orçamentária. Então ele colocou um valor, não me lembro se era 64 ou mais bilhões, e aí falou: se a União tiver mais dívidas do que isso, a gente vai quebrar, porque a gente estava passando um momento muito delicado. Ainda tá. E aí o que aconteceu? 3 anos após, quebra-se esse paradigma, contraindo uma nova dívida sem fazer a renda girar. Porque o que faz o PIB crescer, o que faz a economia viver, são as pessoas trabalhando. Então, você dá dinheiro à população e a taxa de desemprego aumenta. Não porque elas estão relaxadas, não. É porque não está tendo capacitação, não está tendo... Vaga tem. Mas o problema é a própria capacitação. Você fala da capacitação e me chama a atenção para um ponto. A gente conversou até essa semana sobre isso. Porra, tá aparecendo muitas vagas, né? O colega até colocou no nosso grupo lá do Baba uma vaga. Só que são vagas e muitas pessoas pedem oportunidade de trabalho. Tem muita gente querendo trabalhar. Sim. Essa ideia de que bolsas, que auxílio, deixa o povo vagabundo. Meu amigo, todo mundo precisa ter trabalho, ter mão de obra. A pessoa que recebe é porque ela precisa. Porque ela tem tem meia dúzia de vagabundo que recebe que eu conheço. Denuncie, meu amigo. Porque se eu conhecer, eu denuncio. Se eu souber que tem alguém que tem condições e que está recebendo, eu vou lá e denuncio. E não denuncio anonimamente, não. Porque esse dinheiro também parte do nosso esforço, do nosso trabalho coletivo. Assim como foi escancarado no auxílio emergencial, né? Do auxílio emergencial porra, aqui na nossa região, o cara declarou na política aí que tinha milhões e estava recebendo uma surra na bunda desse um safado desse aí, que tem que ser muito, muito sem vergonha. E ainda tem bajulador. Ainda acha bajulador uns cabras desses. Ainda acha gente para bajular. Mas tem sem vergonha para fazer e sem vergonha para bajular. A capacitação, muita gente pede oportunidade e tal, e se a gente pudesse encaixar e dar oportunidade a todo mundo, seria uma delícia, uma maravilha, porque a gente quer a pessoa trabalhando, a pessoa fazendo, rendendo. Mas a capacitação, na maioria das vezes, não existe. Não. A pessoa tem a necessidade, existe uma vaga, mas ela não preenche aquele requisito. Ela não se especializa. E fica parecendo que o empregador não quer que ele conceda a oportunidade àquela pessoa, mas se a gente colocar na visão do empregador, como é que você vai montar uma empresa com pessoas que não estão ainda capacitadas para exercer aquele tipo de função? De forma análoga, como é que eu vou botar um centroavante na zaga para sair jogando? Não existe, entendeu? Só no nosso Baba. Não dá certo. Que é um Baba, é um multiverso ali. Ali a pessoa faz tem o espelho. Estranho, tem nossa criança. Aí aqui, ó. Vou sugerir o nome dele lá, né? Vou sugerir o nome dele. Inclusive, estamos com a sugestão, viu? Deixa eu puxar ele pra cá.
Estamos postando para vocês darem o nome da criancinha aqui, ó, tá bom? Vocês que acompanham, podem botar no comentário aí o nome. Mês que vem a gente anuncia o nome, né? Vamos recolher os nomes esse mês, maestro. Ficou bom aí? Enquadrou direitinho? Então pronto. Mês que vem ele já vai ter nome no mês de fevereiro. Eu já tô imaginando a sugestão de uma psicóloga, aí você apaga esse comentário. Ah, é. Aí você apaga lá, né? Você É bota aquele nome, só que no diminutivo, aí você apaga. É um tal de Gilvanete, né? Prosa ruim, prosa ruim. Tá bombando aí o vídeo dela aí. Um abraço pra ela, obrigado pela participação. Diz que vai vir embora em Brumado. Sei não, eu apaixonado por Guanabi, que é morar em Brumado. Guanabi, cidade boa, eu gostei cidade muito. Boa. A pessoa não se especializa, não se profissionaliza. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu não tenho dinheiro para fazer. Às vezes pode acontecer. Mas em outras tantas, tem muitos cursos que são mais baratos. Certeza. Tem muitas opções gratuitas. Nesse período pandêmico, o que teve de curso online gratuito. É isso que eu ia falar. Caramba, eu não tinha. O mercado exige prática. Pensa comigo. Obviamente, quem nos assiste pode discordar. Eu não estou aqui cagando regra para ninguém, não. 6 meses parado, sem fazer nada. Né? Em casa, estou fazendo nada. Acordando tarde, dormindo tarde, sentando na porta para conversar fiado com os colegas. Por que não dedicar desses 6 meses, tira aí 4 meses, ou pelo menos um turno durante esses 6 meses a um trabalho voluntário? Sim. Porque trabalho voluntário, ele não paga, ele não remunera, mas ele lhe dá a experiência que o empregador precisa. Ah, mas eu vou trabalhar de graça? Não, meu amigo. Você vai aprender a prática profissional daquele ofício. Isso sempre foi muito comum com os anos anteriores, né? Aquela ideia do oficineiro, do mestre, que você vinha primeiro aprendendo a profissão, aquele ofício, e as coisas iam caminhando. Pô, aí hoje as pessoas querem encontrar um emprego, carteira assinada, plano de saúde, etc, etc. Mas se você der trabalho, a pessoa reclama. E aí realmente é difícil. Ninguém aqui está desmerecendo as dificuldades, não. Todos nós passamos, cada um em dado momento, pela dificuldade. Mas você fez uma escolha. Graças a Deus teve condições econômicas da família para subsidiar. Mas não é o único caminho, não. Mas você fez uma escolha que você poderia ter dito também, não vou estudar. Não vou, é uma escolha. Não vou me profissionalizar. E aí, como é que fica? Então tem que profissionalizar, tem que buscar a qualificação no mercado de trabalho, porque senão só piora o trem. Até porque se você não encaixar em nada, você vai estar qualificado. Então quando surgir alguma oportunidade, né? Em comparação até com a cidade de Conquista, que eu gostei muito de morar em Guanabi Conquista, por isso que eu tô lá sempre que posso, né? Não vou falar que eu tô lá direto, mas sempre que posso. Pra rever os amigos, o pessoal. E aí, em Conquista, a gente tem como é que eu posso dizer? Tem um espaço lá gigante, que é o Sistema S, que é o SESI, Senai, Senat e o IEL, que é mais destinado para estágios e primeiro emprego. Então, além disso, tem o Cine Bahia e tem o CIES, se eu não me engano. E na TV passa direto. É algo que, é Conquista. Não, Conquista é aqui, pô. Por que aqui na nossa cidade a gente não vê, né? A gente vê muito pouco. Quando vê, é pouco. Pela demanda que tem. Como é que a gente sabe de um emprego? Não, Igor, surgiu uma vaga em tal lugar. Vê se tu conhece alguém. Surgiu vaga. Ainda fica no boca a boca justamente por a gente não ter um amparo nesse sentido. Porque se tivesse um centro que pudesse proporcionar isso de forma mais ampla, se estiver, por favor, faça de forma mais ampla, eu acredito que as pessoas conseguiriam um emprego e assim oferir renda e assim capacitar e se virar com Nós temos um orgulho muito grande, e eu falo sobre esse tema com muita tranquilidade, porque nós fizemos 4 ou 5 edições. Hoje nós não temos estrutura física para fazer, mas há uma pretensão de se voltar a fazer. Nós fizemos 5 turmas totalmente gratuitas de formação de meu primeiro emprego. Básico de administração, contabilidade, informática, noções de segurança do trabalho, educação financeira. A gente, informática, eu falei. A gente tinha um grupo de professores que colaboravam, né? Eu era um dos. O atendimento ao público, ele é algo que é em todos. Porque se você trabalha. E a gente fazia a formação de jovens gratuitamente.
fizemos por várias vezes. Depois que as instituições encerraram, nós fizemos com um valor bem pequenininho, ou seja, era acessível a todo mundo. Então nós sempre contribuímos nesse sentido de dizer, olha, você precisa estar qualificado, senão vai ficar complicado para você. Está aqui, ó, eu vou fazer um curso de 2 meses aqui, a 0,800. Então nunca foi só falar, foi falar e fazer. O curso Meu Primeiro Emprego é um dos cursos que nós temos na distribuição dos cursos que eram apresentados. Sempre foi um sucesso, porque você tinha condição de pegar uma pessoa que não sabia nada. Você vai contratar uma pessoa, pede para ela ir no banco fazer um depósito. Ela não sabe. Ela não sabe chegar no caixa eletrônico e fazer um depósito. Sabe fazer Pix, mas não sabe nem o que é Pix, mas sabe fazer Pix. Aí não tem ali o macete da situação básica do dia a dia, né? Como você disse, do atendimento, que é de tudo, cara. Atendimento é tudo. Onde é que você não lida com pessoas? Você lida no dia a dia. Não tem como. Sabe, você fazer um protocolo, saber o valor de registrar uma entrada, uma saída. E aí, obviamente, a gente tem essa porcaria aqui com WhatsApp, Facebook, Instagram, que o pessoal vai trabalhar e fica com isso aqui na mão, tirando a atenção e depois reclama quando... Empresa não é casa de funcionário, né? Nós estamos vendo aí agora o Cruzeiro, o clube de futebol, que dispensou um atleta, o goleiro Fábio. Quantos anos? 17 anos dentro do Cruzeiro? Foi. 13 ou 17, não sei, mas muito tempo. Né? 13 não, mais do que 13 com certeza. E dispensou, disse, meu amigo, o seu salário vai reduzir para tanto. Não, para mim não dá, então um abraço, obrigado. Tchau. Empresa não é casa de funcionário. Ou você está bem preparado, a empresa precisa que o funcionário esteja qualificado, esteja atendendo o requisito. Se ela não estiver precisando, ela lhe manda embora. Então, aí nós temos a outra vertente que talvez seja a saída ou uma alternativa, que é o empreendedorismo, que é você buscar suas próprias atividades, buscar sua independência nesse sentido, que é muito importante também. O empreendedorismo digital, para mim, é o mais... É o que a gente mais vê, né, hoje em dia, através da tentativa de ser blogueiro, ou então... Influencer. Influencer, isso, é que eu fujo às vezes o nome, mas mas eu tava conversando com uma pessoa, ela me explicou que tem um que repete e o outro que produz. Aí eu falei, então o que repete tem um nome para isso, porque eu não sabia nem que tinha. Então, esse meio que ele dá um lucro, mas é um meio assim que você também tem que pensar 2 vezes, porque se sua vida privada ela está constantemente sendo exposta nas redes sociais, as pessoas que estão acompanhando aquilo, quando ela lhe vê pessoalmente, ela vai te conhecer baseado naquilo que você está postando. Então, às vezes a gente grava um story, faz um vídeo, uma foto, um comentário, e aí a pessoa, quando ela for lhe conhecer de verdade, vai falar, não é nada aquilo que eu imaginei, ou então, sabe? Ou é pior ainda, enfim. E aí a pessoa que não posta nada, eu posto muito pouco. Eu acho que eu acabo chamando mais atenção justamente porque eu posto pouco. Então, quando eu posto algo, tem sempre uma repercussão. Mas eu acho que é inconscientemente para que eu continue postando. Porque as pessoas que estão nesse ciclo, que todos nós estamos, uns mais frequentes, outros não, eles acabam fazendo coisas impensadas. Sim. Então, tudo pela audiência. Tudo pela audiência, pelo like. Por isso que até o Instagram tirou a quantidade de like, mas já pretende voltar. Nem sei se já voltou. Eu acho que já. Não sei. Também não sei. Enfim, aí acaba entrando São ferramentas importantes, inclusive a nível profissional. Mas é realmente essa mistura de você condicionar a sua vida privada, seu momento, ficar vinculado. O celular é a extensão do nosso corpo, né? O aparelho celular, ele virou a extensão do nosso corpo, que é péssimo, diga-se de passagem, que é péssimo. Virou a adaga do Assassin's Creed. Se você esquecer o seu celular em algum lugar, os primeiros minutos ali são angustiantes. Você fica preocupado, você fica agoniado, você sente falta, você bota a mão no bolso. O detalhe que eu percebi é o Reels, né? O Reels do Instagram. E o Reels, indiretamente, é o TikTok. Eu não uso TikTok, mas como a gente está conversando, eu comecei a ver Reels, aí dá a sensação inconsciente que você está aqui e você começa a assistir. Aí você vê um lance de futebol. Você pode ter visto aquele lance ontem, você acaba assistindo, você fica 10, 15 segundos ali, porque tem uma música, tem um efeito, tem uma coisa que te prende, 15 segundos. Aí você passa mais 15. Quando você olha, você passou 1 hora e meia do seu dia que você podia estar fazendo outra coisa. Mas ler um livro cansa. Dá sono. É chato.
A disciplina, ela não é uma escolha, né? Ou você tem, ou talvez seja uma escolha. Deixa eu pensar. A disciplina é algo que você não precisa gostar, né? Vou tirar essa ideia da escolha. Você não precisa gostar, você precisa ter. A disciplina você precisa ter. Então você vai ler um livro. Pô, você sair para você pegar um ônibus muitas vezes, enfrentar trânsito, ir para um lugar, sentar, passar 2 horas, 3, 4 horas de relógio assistindo alguém falando, anotar, ouvir aquilo ali, pegar, voltar naquele trânsito, naquele ônibus, é muito mais confortável sentar no sofá de casa para fazer uma pipoca, pegar um refrigerante e ligar uma televisão. Com certeza. Mas os resultados disso são diferentes. Com certeza. Então a gente não pode escolher o resultado do outro pelo que a gente faz. A gente escolhe o resultado daquilo que a gente faz. O melhor exemplo de disciplina visível é a academia. Porque se a pessoa ela vai constantemente todo dia, ela aparentemente, se você já vê que está dando resultado, o mínimo que seja, você já consegue. E não é diferente dos estudos. Porque à medida que você for estudando diariamente, vou estudar 1 hora por dia. Aí, quando você estudar 1 hora, vai chegar um tempo que você vai estudar 1h30, você vai estudar 2, entendeu? Você cria um hábito. Eu saí da escola, entrei para a faculdade, da faculdade eu terminei e entrei na pós. Os últimos 3 meses eu confesso que eu não estudei, eu estou agoniado. Por isso que eu já comecei a fazer aquele curso lá que eu lhe comentei, porque é um hábito. Sim. Então, não impede da gente tomar um suco de manga, né? Suco de manga. Suco de manga não impede da gente praticar atividade, mas essa lapidação em prol do desenvolvimento pessoal e profissional, ele é para a vida, porque tudo é consequência. O tempo vai passar e o que você fez ou o que você não fez, ele vai chegar como um saldo daquele próximo dia, daquele próximo passo. Você sabe, a gente conversa sobre, eu estou escrevendo um livro, estou tentando escrever um livro e eu limitei, eu vou limitar essa primeira edição, o número de páginas. Porque ele é mais direcionado para um público jovem, né? E eu quero que ele tenha menos páginas para que ele se torne mais atrativo para esse público jovem. Sim. Porque eu fico com receio de você colocar lá 120, 150, 170 páginas, a pessoa olhar e falar, não, isso aqui é muito, eu não vou ler. E de fato não lê. Algumas pessoas falaram assim, o podcast com 1h30. Eu falei, não, meu amigo, o podcast ele não tem tempo. Você pode fazer ele com 45 minutos, você pode fazer ele com 2 horas, com 3, com 4, e podcast é de 5 horas de relógio. Então, assim, a pessoa ela quer a instantaneidade da informação, né? Mas é uma informação superficial. Como é que você vai explicar alguns temas? Como é que você vai especificar algumas coisas sendo rasteiro? Não dá, tem coisa que demanda o conceito. E tem algo muito delicado que eu acredito nos próximos 5 a 8 anos que a gente vai ver um outro tipo de geração. Eu posso estar chutando errado aqui, mas é o que eu penso, que eu sinto, com menos empatia. Por quê? Quando surgiu os serviços de streaming, a Netflix, né, a Amazon, o HBO, essas coisas. A HBO sempre tinha, mas era mais essa coisa assinada. As pessoas, quando as séries lançavam, ficava o dia todo, né? 2, 3, 4, 5, 6 horas. Lançava aquela 13 razões por quê. Pegava uma temporada ali, assistia 12 horas de relógio, assistia tudo. Mas não parava 1 hora para ver o livro. A gente fala, não, mas a gente já passou, já se acostumou. Errado. Hoje em dia a gente tem o Twitch, a gente tem o próprio YouTube, que são as lives. Então a gente vê as crianças com 6, 7 anos assistindo a live. Se você abrir o Twitch aí agora, vai ter live com 20 mil pessoas. Aí você para e pensa, fala, tem um cara jogando, nada contra, tem um cara jogando, interagindo ali com o público, massa, e realmente deve ser massa, deve ser eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer live de jogo. E aí tem 20 mil pessoas aleatórias conversando com você, mandando coisa, mandando dinheiro, mandando você fazer coisa, entendeu? Então, mas quem são essas 20 mil? Você pode ter certeza aí que 70% é da criança. Então, ao invés dela estar se desenvolvendo, eu acho que as crianças vão ficar muito boas em programação, em tecnologia, mas a parte história, geografia, não sei o que, vai diminuir. E a relação humana, né? É a relação humana, a empatia que não vai ter, porque não vai conseguir ver o outro humano, vai ver como coisa. Porque na tela de um computador, você está conversando com alguém, você está conversando com uma caixa, um chat, mas você não está com a pessoa. Quem conversa todo dia no celular com alguém
é muito diferente do que conversar pessoalmente. Obviamente. Eu prefiro 1000 vezes conversar pessoalmente. Tem gente que fala, não, que você é frio, você não sei o que, então zoa demais. Não, é porque eu não consigo me expressar através só daquilo. Eu sou muito mais do que aquilo, entendeu? Então, a tecnologia ela tem que ser um apoio, não a essência. É o que eu penso, né? Eu faço a programação na rádio aos sábados, para quem está em outras cidades, Alternativa FM, Brumado, vai lá no Google, todo sábado, 9h30 da manhã, você consegue acompanhar. Toda semana eu levo um profissional de uma área diferente e converso sobre a profissão, sobre temas específicos. Ao final do programa eu recebo tantas mensagens do pessoal falando, cara, que legal, parabéns, eu gosto mais do programa porque ele traz informação, ele dá ideias pra gente, cada semana é um profissional falando sobre uma coisa diferente e tal, porque há uma chuva de informações, mas uma carência de explicações técnicas sobre as coisas. Essa é a verdade. As pessoas ouvem falar sobre muita coisa, mas não entendem sobre muita coisa. Aí você leva um profissional e você destrincha aquilo ali. É o que a gente faz no podcast, eu converso. Eu faço resenha, eu pego, fiz uma resenha com o Givanete aqui, tomamos, né, um suco de manga, depois de uva, depois de manga, foi bastante, inclusive. E aí fizemos uma resenha, mas você vê que tem conteúdo a conversa. A conversa tem um fim, ela fez orientações práticas. Como a gente aqui está conversando e tal, eu acho que toda a prestação de informação pública, ela tem que ter, ao final, ou dentro desse conteúdo, embutida, ela precisa ter assunto relevante. Porque senão a conversa morre. Se você parar para pensar, vira um ciclo, né? Você for conversar com alguém que não está explorando um determinado tema, pode ser qualquer coisa, pode ser sobre cerveja. Porque se a gente for falar sobre cerveja aqui, aí a gente cita Budweiser, Eisenbach, Glacial, Império, Bohemia. A gente consegue ter tópicos para falar dentro desse tema. Mas quando uma pessoa ela não destrincha, ela volta pro ponto inicial. E aí? Tá fazendo o quê? Entendeu? Não. E tal coisa. Não, tem podcast, por exemplo, é a minha opinião. Fala crítica, é a minha opinião. Tem podcast que bomba pra caramba. E não tem nada. Nada. Os caras não sabem conversar. É um cigarro atrás do outro e acabou, irmão. E não tem. Mas aí você fala assim, e por que bomba? Porque tem esse público. Porque já exatamente. Tem esse público do cara que fica no microfone. É foda mesmo, mano. Porra, velho, de fuder. Porra, o tempo todo. E você fala, cara, eu quero assistir. Por isso que eu falei aqui que eu assisto mais do que 8 minutos. Eu queria que você trouxesse aquele. Siqueira, não, Cileira, aquele que tem Tourette, aquele cara é massa demais. Eu assisto mais do que 8 minutos com o Rafinha, porque o cara é comediante, mas é um cara inteligente pra caramba, é um jornalista, é um cara preparado. Então, ele pega vários níveis de entrevista e consegue fazer essa dinâmica, essa coisa ficar uma coisa solta, engraçada, mas tem assunto. Pô, eu assisto todos ali, se puder. Acredito que eu já tenho assistido 80% a 90%. Então, a gente cria a referência daquilo que a gente entende como bom, como certo, como errado. Mas existe consumidor, cara. Você quer ver uma coisa que eu tô não evitando? Já disse isso aqui. Esse ano não tem jeito. A gente vai falar mais sobre. É a questão da política. Sim. Porque o que me incomoda na conversa sobre a política não é conversar sobre política. É conversar com político. E conversar talvez... com um político é complicado porque você sabe que aquele cara não é aquilo. Quando é, bem, você levanta o ponto positivo dele. Mas quando não é, você sabe que aquilo ali tem uma demagogia, tem uma hipocrisia, tem um fim eleitoral naquilo ali. Pô, não dá, cara. Eu não vou ser elegante. Todos os políticos estão convidados a virem aqui, né? Só que deixa eu falar uma coisa pra você, é desse jeito, não tem pauta não. Faz uma oração para ver, para não passar a pergunta que você não quer ouvir da minha mente. Porque se passar na minha mente, eu vou perguntar, parceiro. E se vier aqui com conversa de não porque a gente sabe fazer resenha, fala com todas as áreas, mas sabe falar dessa área também. No dia que eu trouxer aqui, qualquer um, irmão, não vai ter pauta, não. Eu acredito que conversar com o político tem que quebrar esse paradigma de personagem, que como você citou, Sim. que no momento que a gente começa a dialogar, ele incorpora algo em prol de um ponto futuro, na maioria das vezes. Porque se for conversar espontaneamente,
Fazendo até analogia com a própria advocacia, se você for conversar com um advogado, eu acredito que ele vai fazer resenha sobre tudo. Mas se você falar algum tema do direito, ele vai mudar. Ele vai falar de alguma forma, de alguma doutrina que ele é. Porque tem gente e gente. Cada um vai reagir de uma forma. E mais difícil de conversar com o político é sobre política. Justamente pela pobreza do discurso. Até porque muitos não entendem. A pobreza do discurso acabou avaricando muita coisa assim que é inerente a todos, porque se a política ela abrange a maioria, né, a população, todo mundo, então se você não quer participar, paciência, você está envolvido do mesmo jeito. O reflexo a sua omissão é uma participação. A água vai subir e vai bater na bunda de todo mundo. Né? Vai chegar. A gente tem exemplo agora imediato, recente, que é o posicionamento do governo federal com relação à pandemia. E por mais que seja uma coisa atípica, e obviamente não era planejada por eles nem ninguém, a posição que você tem frente ao enfrentamento, diante do enfrentamento da pandemia, ela muda o resultado e afeta todo mundo. Pode ser partido A, B, C ou D, não importa. Vai chegar o resultado para você. É só um exemplo de tantos outros. Né? E assim, foi algo interessante o planejamento inicial, porque apesar da gente conhecer a figura, né, o próprio Paulo Guedes ele arriscou. Ele abaixou a taxa Selic, que agora faz sentido. Ele abaixou a taxa Selic para que girasse o capital interno através, né, da produção da renda per capita. Em contrapartida veio a pandemia. Então ele não tinha como elevar de novo a taxa Selic se as despesas internas não estavam sendo supridas. Então a gente passou um bom tempo com a taxa Selic quase zerada. O que é excelente para você fazer investimento. Só que o momento pandêmico ninguém fez. Entendeu? E quem teve condição e fez... E aí se deu muito bem. Vai colher o resultado. Vai colher muito bem. E assim, agora que ela está tentando se normalizar, a gente rebate em outro problema, que é a inflação. E a inflação é justamente quando a sua moeda perde valor. A gente ouve muito de inflação, o que é inflação? Mas inflacionar é a perda daquela troca de câmbio, quando você não consegue suprir as necessidades internas e externas, importação e exportação. Você acaba comprando mais produto exportado do que importando, por exemplo. Então, o real, em comparação a outras moedas, ele está sofrendo. Por isso que ele é diretamente comparado ao dólar, porque é o mais próximo assim, de transacionar. Então, esse momento de inflação, você pode jogar a taxa Selic de novo lá embaixo, que ele não vai subir. Não vai, infelizmente não vai. Há uma dinâmica da questão econômica que ela é mais complexa do que parece ser. E, obviamente, chega ao grande público, às vezes tentando se explicar, mas a gente sabe que não é só isso, né? Existem outras derivações, outros fatores. E como você falou, esse ano de política, é agora que vai... É a corrida. A corrida já começou, né? Mas agora afunila. Porque até, acredito que seja em outubro, né? Essa eleição se mantenha, não vá para novembro. A gente vai ver muita coisa aí, muita. Não só a nível federal, porque o federal é a cabeça, mas começa a mexer em todas as áreas. Todo o esqueleto aí. Você falou da questão da alteração de RPV, falou da questão do ICMS, mas tem um ponto também que muitas pessoas ficaram oriçadas como assunto, que foi com relação à revisão anual do FGTS. Sim. Muitas pessoas procuraram, só não tenho certeza, mas de 90 até 99 ou de 99? Foi de 99 a 2013. De 99 a 2013, e aí saem aquelas publicidades apelativas pra caramba, em formato de vídeos, de propagandas, etc. E aí o pessoal vai com tudo, mas tem um porém aí, porque ainda depende de um determinado julgamento. Né? Essa revisão do FGTS ela é interessante, porque ela aborda justamente esse período específico de 99 a 2013, quando a taxa UTR, se não me engano, taxa de referência, era aplicada em cima de outra taxa. E aí, com o novo julgamento, declarando a inconstitucionalidade, viu-se que não deveria. Então, esse valor que foi atribuído indevidamente deve ser ressarcido. No entanto, o tema do FGTS, ele novamente
está, como é que fala? Sobrestado, se eu não me engano. Isso. E aí, até que seja julgado, porque esses temas polêmicos, eles mexem em toda a estrutura. E, infelizmente, foi um momento oportuno para muitas pessoas fazerem essa divulgação de que não, você tem direito a 20, 30 mil, você está sendo roubado e não sabe, e aquela coisa. Agora você vai ser, vai saber. Então, para quem tem o conhecimento técnico é simples, mas para quem não tem, fala, pô, trabalhei a vida toda, então quer dizer que comeu aí 10 anos, 15 anos, quase 15 anos. E o pessoal acaba... Porra, esse conjunto de desinformação prejudica consideravelmente. Quando vem esses irresponsáveis dizer, não, aqui você tem entre 15 e 25 mil. E aí você pega, traz a situação de apresentar falta. Um cálculo sem nada. Relata todo o cálculo e diz, olha, realmente dá para, dentro dessa circunstância, pleitear aqui R$2.000. Não, porque o cara já está imaginando trocar de carro. O cara ouve lá uma asneira, ele já quer fazer um investimento pessoal. E aí quando você diz, não, isso aqui dá 2.300... Não, mas só... Meu amigo, é isso aqui que você tem direito. Não, então tudo bem, vai embora. Aí a pessoa vai e se joga de cabeça no primeiro maluco que fala assim, ó, isso aqui eu consigo 20 para você. Fala, porra, esse cara que é bom. Ó, você me dá um salário mínimo aqui de entrada e já foi, meu irmão. E assim, é algo que vai continuar acontecendo porque o ICMS, como eu falei, o julgamento foi na época que iniciou em 2014, quando foi julgada a repercussão geral. E aí aconteceu o que a gente viu do FGTS. Assim como na década de 90 aconteceu muito as revisionais, você vê que hoje em dia não tem tanto. Deveria, porque as abusividades continuam. Mas na década de 90 era uma ação revisional atrás da outra, justamente porque o título de crédito utilizado era mais cheque. Então o negócio jurídico ele ficava muito embolado e os contratos eram muito complexos. A moeda toda hora mudando, não tinha uma estabilidade. Quando estabilizou, aí sedimentou o raciocínio e organizou. Nós começamos e falamos sobre golpes, para a pessoa ter atenção nessas questões de empréstimo. Nessa questão da redução do ICMS, ou melhor, dessa restituição voltada à conta de energia elétrica, tiveram muitas pessoas em muitos lugares que tomaram prejuízo por conta disso. Sim. O pessoal montava os escritórios fake, né? Sim, exatamente. E aí recebiam as contas, diziam, não, isso aqui você vai receber R$5.000. Aí diz, ó, você dá R$100 para dar entrada no processo, saía catando, juntava ali um número imenso de pessoas, fechava ali o escritório e ia embora. Isso aconteceu demais. Tem que ter muito cuidado. Existem as situações legais, você precisa procurar pessoas que lhe dê mínimo de referência. Uma das atuações é com relação a empresas na recuperação de crédito, e a gente sempre fala muito sobre essa questão da inadimplência. As empresas reclamam muito sobre a inadimplência, mas grande parte da inadimplência se dá por culpa da própria empresa, né? Com certeza. Até porque para se ter uma dívida você tem que liberar um crédito. E a maioria das empresas tem um hábito muito no comércio local que é da confiança, que é do nome. Mas a nível empresarial você tem que ver como um negócio jurídico. Você tem que ver a relação credor e devedor, ponto. Então, a partir do momento que você for liberar um crédito, você tem que fazer uma avaliação. Não é avaliação social se fulano é parente de ciclano, não. É avaliação financeira. Porque se tem capacidade econômica tem capacidade, de cumprir, né? Porque se uma pessoa ela vai comprar um produto por 3 mil e ela vai dividir em 10 vezes, você sabe se ela tem condição de pagar R$300 por mês? Entendeu? Sabendo que ali geralmente não é a única prestação que a pessoa já paga. Aí quando você moradia, você puxa um histórico, ela tem 6, 8 restrições. Quem é que garante que ela vai dar R$300 por mês? Entendeu? Porque o risco financeiro não é que ela não vá, mas o risco financeiro que a empresa corre naquele momento de conceder o crédito, e aí às vezes fica complicado tentar retomar, né? Recuperar esse crédito, e na maioria das vezes é feito até de forma indevida. Sim. O que é pior ainda, porque se a pessoa souber, aí além dela estar prejudicada por não receber o crédito, ela pode estar sendo processada e condenada por uma conduta indevida. Comparando com o que o cartão de crédito faz, quando ele lhe entrega ali um cartão para você se tornar cliente, parceiro daquela agência, ele lhe dá um limite. Sim. Ele avalia a sua capacidade econômica para daí ele dizer quanto você poderá gastar. Ele te dá o limite com data, com
como é que eu posso dizer? A perspectiva de juros em caso de inadimplência. Juros bonitinho. Ele te dá um meio para você executar. Então, se você souber usar, você não vai ter problema. E aí, a maioria das vezes, a pessoa olha pro limite, falando, eu tenho que ir até o limite. E o cartão de crédito, ele certamente é algo para quem sabe usar. Com certeza. Porque, meu amigo, se você vacilar, taxa de juros altíssima, realmente o negócio fica difícil. Só não, eu pago depois. Só que com depois... Paga o valor mínimo e no mês seguinte precisa comprar de novo e vai. Você faz um parcelamento, o parcelamento não, ele é sobre o valor total, não é sobre o que você pagou. Enfim. Agora, existe um engano muito grande com relação a essa questão da inadimplência das empresas, dessa relação negocial, que é o fato de ser comum em alguns ou para alguns a relação do fiz um compromisso, uma dívida, assinei ali uma promissória, por exemplo, e espero ser cobrado para ir lá ajustar o meu compromisso. Não é assim que funciona e é importante que as pessoas entendam a sua responsabilidade. Ao emitir uma nota promissória, um título de crédito, a pessoa precisa regressar na data e cumprir o pagamento. Aí quando há uma ação judicial, reclama, acha ruim, enfim. Há uma desinformação nesse sentido também, né? Eu acho que é um ciclo, porque a pessoa que ela está fazendo uma promissória, se ela não tiver em mente que ela tem que retornar, já está errado. Porque a promissória é uma promessa de pagamento. Uma nota promissória, eu estou lhe prometendo que eu vou pagar. Então ela não precisa ser, entre aspas, lembrada. Sua notinha aqui venceu. Não. Você já sabe, você que está me prometendo pagar, entendeu? Então, acaba se criando um hábito aqui, principalmente no comércio local, que, na maioria das vezes, por pessoas que não conseguiram ter uma disciplina com cartão de crédito, porque a gente vê pessoas que têm condição, mas que não foram disciplinadas com cartão, não conseguem mais ter crédito para cartão, e aí fazem promissória e acabam não quebrando esse ciclo de comprometimento. Muitas pessoas conseguem, e aí eu fico muito feliz quando a pessoa ela consegue mudar esse hábito, essa cultura que ela tinha em relação a essas compras. A gente tem uma carência, na verdade, de modo geral, da educação financeira, né? Das pessoas. A educação financeira, eu acho que deveria ter algumas matérias, principalmente não digo só ensino médio, mas nem que colocasse ali no fundamental algumas, que seria educação financeira, educação sexual e direito constitucional. Direito constitucional. Por que direito constitucional? Porque tudo que você faz está amparado pela Constituição. Não estou dizendo que a gente vai formar advogado, não todo mundo, não tem nada a ver. É para você ter noção o que é uma lei, o que é uma norma, o que é que se você fizer coisa errada você pode tomar consequência, o que se você não fizer você toma consequência também. Então são matérias que deveriam ser exploradas de forma constante no momento que a pessoa está se desenvolvendo. E a escola ela é isso, porque se você não aprende na escola, você aprende na vida. O ambiente de formação escolar, ele tem uma grade curricular, uma programação já feita, que é arcaica, que é clássica, é tradicional, mas ela já é ultrapassada. Nós precisamos seguir as tendências atuais e preparar a nossa sociedade. A escola ela forma empregados. Ela não tem nada que lhe atice para o empreendedorismo. Ela não lhe ensina a pensar, ela lhe ensina a executar. A reproduzir. E isso é um problema. A leitura de reprodução, ela é uma leitura de alfabetização, de aprender a ler. Aí o pessoal faz interpretar. Interpretar é questionar, é criticar, é discordar. Tem lugar que não lhe permite discordar. Você aprende um método e aí você segue aquele método. Isso é ultrapassado. Eu penso que o modelo que deveria ser explorado na escola é ter mais diálogo. Porque a gente cresceu assim. O professor ele entra na sala, ele passa uma atividade, você faz da página 30 a 49. E aí no outro dia, quando ele entra na sala, ele passa carteira por carteira, dá um ok, não lê o que você botou, e aí dá o conteúdo. Mas e se aquele alunato ele não é inclinado para aquela matéria? Ou então se ele quer falar, ou então como é que ele vai explorar um raciocínio se ele não foi perguntado? Eu penso que à medida que você for falando de um tema, você tem que fazer com que a pessoa participe. Então, se eu estou falando aqui
sobre como montar um negócio e cito a Artesão Pizzaria, eu tenho que explicar e perguntar como você entende sobre isso. Porque a cada visão ela vai cada vez mais adentrando naquele assunto. Então fica engessado você sentar, assistir alguém e ir embora para casa. Então a pessoa ela tem uma propensão a uma determinada área. Quando chegar aquela aula que ela não está nem aí, ela não vai querer prestar atenção. Vai desligar e vai ficar só no automático. Ela poderia aprender o mínimo, que a nível razoável é importante para todo mundo, como eu falei, a próprias exatas, porque a gente faz cálculo todo dia, mas que não fosse naquele método específico, entendeu? O aprofundamento para quem você pega uma prova do Enem, o cara para fechar a prova do Enem, ele tem que ser um crânio, tem que ser um gênio, entendeu? Obviamente tem a pontuação para cada um, mas quando você vê a precariedade do ensino para aquele nível de prova, não é condizente. E consequentemente com a falta de esforço das pessoas, a falta de dedicação com a maioria que não está pegando ali para estudar direito, vira um ciclo que não consegue ser rompido. É verdade. E infelizmente há uma tradição, mas uma tradição que já se tornou prejudicial. Pelo menos eu penso que esse ponto de vista já deveria ser analisado de modo diferente para que fosse modificado para o benefício que se pretende, né? A gente tem uma sociedade, como você disse, a gente vai ter com certeza muitas pessoas voltadas à parte de tecnologia por razões óbvias. Até as negociações financeiras, elas já estão se inclinando para a criptomoeda. Eu acho que o dinheiro físico é questão de tempo para deixar de existir, porque é muita transação digital hoje em dia. E a cripto, ela já é negociada em países da Europa. Não sei se é a Suécia ou Suíça. Assisti essa semana que não recebe cédula. Não recebe mais dinheiro, né? Não recebe. Então, você tem que ter os cartões. Hoje, a tendência desse ano, com certeza, serão os crypto games, né? Que são os jogos que são... As moedas são os NFTs, que são as ordens de pagamento. Então, a gente vai acabar sendo inserido no mercado avulso, sem conhecimento, sem ninguém explicando, o mercado de Bitcoin é assim, a carteira é assim. Ninguém vai explicar. O metaverso já é realidade, mas ninguém está conversando sobre. Entendeu? Então... Você vê a garotada já vive no metaverso, né? Essa meninada já vive no metaverso. Louise vem aí, maestro, mês que vem. Mês que vem ou esse mês? Tô achando que ela vem esse mês, viu? Tô com medo de estar gravando. Se vocês verem a gente gravando aqui. No carnaval. Não espera tudo isso, não. Ela já tá no jeito aí. Aí na hora que a gente estiver gravando aqui, que a câmera ficar só na central e abrir a porta e você ouvir um barulho correndo, aí o maestro indo buscar a esposa para levar para a hora do parto, né? Louise está a caminho. Pelo menos é bom que ela vai, daqui a alguns anos, ela vai assistir a gente falando dela aqui, né, maestro? É bom, ela vai assistir, com certeza, né? Ela vai falar, meu pai vai assistir lá, ó. Com 5 aninhos, ela já assistiu todos os episódios do Tema Livre Podcast, com as parcerias aí da Artesão. 97 News já lançou aqui, meu amigo Luciano Santos, deixa eu ver aqui, gente boníssima, de melhor qualidade aqui, ó, já tá lá disponível, terapeuta sexual, porque eu tenho que segurar, deixa eu ver se você vai aqui, ó, pega aí, pega, tá vendo ali? A gente grava aqui e depois sai a matéria lá. Terapeuta sexual, doutora Gilvanete Santos, esteve no Tema Livre Podcast, deixou dicas e recomendações importantes. Foi muito legal o bate-papo. Já está lá no 97 News. Depois vem a do doutor Igor Malaquias, vem aí do MC Naipe Bronca e cada um que passa por aqui pelo nosso Tema Livre Podcast. O que mais que a gente tem para conversar? Explorou bastante, né? Eu conversei um bocado de coisa, né? A gente falou sobre esporte, profissão, mercado financeiro, as coisas. Falar sobre as novidades. Qualquer hora tem novidade aí. O maestro está correndo das novidades. A gente tem que explorar até... Porque todo ano é uma oportunidade de fazer algo novo, né? Com certeza. Ser bom ou ruim, a gente sempre fala. Ele sempre faz, tem que fazer. O importante é você estar movimentando. Você, obviamente, a gente se organiza, se planeja e tenta fazer alguma coisa, né? Eu acho que a cada ano a gente evolui um pouquinho, a gente aprende mais, a gente vai melhorando as coisas. Pra você ver, o nosso ambiente aqui, né? Todo episódio como você disse, né? Você está aqui todos os dias. Talvez não em todas as gravações, mas todos os dias está aqui, todo dia entra aqui, hoje está aqui participando. A gente vai aperfeiçoando, vai melhorando e a tendência é isso. Acho que na vida pessoal, na vida profissional, nos projetos que a gente tem, que a gente faz, a gente vai cada hora fazendo uma movimentação nesse sentido. Você tem vontade de fazer concurso público? Sim, algo que eu tenho em mente. E
Até a resenha, né? Que agora, o próximo ano que vem que vai sair os concursos, né? Enfim. Mas os concursos estão acontecendo, apesar de tudo. Eu penso que o concurso público, ele é aquela ideia de estabilidade financeira. Porque a gente vive na correria, né? Daquele lucro incerto. E nunca para pensar se realmente aquele lucro incerto é melhor ou até pior do que o concurso. Porque o concurso, ele é uma faixa. Eu falo, ó, você trabalha X, ganha X. Mas, é como você falou, e o desenvolvimento? Daqui a pouco, você está produzindo aqui, aí você faz algo, produz mais, você faz algo, né? Ganha mais. Eu só fico com medo de... E vira O concurso eu só fico com medo de me tornar aquele servidor. Relaxado. Isso, porque o cara pode até começar às vezes... Mas animado, vai ficar. Porque o próprio funcionalismo público, ele traz esse sistema. Exato, né? Eu não sou concursado, mas eu conheço alguns, mas nem tanto. Mas é essa sensação, porque se você for trabalhar no mesmo lugar, sabendo que você vai ganhar X por mês, fazendo a mesma coisa, aquela quantidade de tempo, você vira uma engrenagem. Você não vai se preocupar de falar, não, eu tenho que fazer isso aqui bem feito porque vai dar... Não, você faz. E se não fez, não dá, então amanhã eu faço. Não fez. Não fez. Mas recebeu. Recebeu do meu jeito, entendeu? Então a ideia do concurso é essa ideia de estabilidade. E obviamente vai variar do concurso e a dedicação de cada um. Que tem o compromisso da pessoa, tem muitos servidores que trabalham bem. Que são apaixonados por aquilo. A gente né? tem aqui na nossa cidade um juiz que trabalha pra caramba. Não, e é um cara que é referência um exemplo. e tal. Do mesmo jeito que a gente Queria tem. que tivesse 10 deles. Do mesmo jeito que a gente tem em outros lugares, pessoas que não fazem com aquela mesma. Não vou nem dizer velocidade, com aquela dedicação, com aquela, não tem aquele mesmo resultado, né? E eu penso muito sobre isso. Não fico focando em concursos. Eu não posso dizer que você quer um concurso, porque se a pessoa quer, ela começa a trabalhar para conseguir aquilo. É uma vontade. Então, se eu me organizar e planejar, acredito que a consequência seja assim como pra gente foi a OAB, porque a OAB não é fácil. E ela vai ser fácil se você se dedicar. Você faz ela ficar entendeu? fácil. Tipo, fiz a OAB, horrível. Faz de novo. Perdi, faz de novo. Uma hora você vai passar. Estuda mais, muda o método. A prova porque é até passar. É uma prova, pô. Você passou, você entrou. Então o concurso é a mesma coisa. A diferença do concurso, obviamente, é a quantidade de temas e como é que eu posso dizer? A incerteza de quando vai ocorrer novos certames. Então, se a pessoa tem em mente, por exemplo, eu não me vejo na área militar, por mais que meu pai tenha essa vontade. Essa sugestão, mas eu não me vejo na área militar, nada contra os militares em geral, essa parte, mas se eu fosse fazer, eu faria algo dedicado a isso, a área tribunal, porque é algo semelhante ao que eu já faço, que a gente verifica processo todo dia. Parece que não, mas todo dia a gente abre 30, 50 processos e olha para ver como é que tá, e revisa, e olha, e revisa, e olha. Então, se você fosse um funcionário do tribunal e tivesse questões nesse sentido, eu acho que eu não teria dificuldade de me adaptar e aprender aquela sistemática. Então, eu relaxaria nesse sentido e curtiria meus hobbies, minhas coisas. Eu gosto, né, de praticar esporte, gosto de sair, tomar um, ou então nem saio, fico bebendo em casa mesmo. Jogar um PlayStation. Jogar um Play, um Xbox. Já pediu? Ainda não. Tem 2 o RPV tá demorando. Se fosse concursado, já tinha comprado. Já tinha. Aí fica nessa advogado fazendo pedido pro juiz. Libera isso aí, pelo amor de Deus, que eu preciso comprar um PlayStation. Tá foda, né? Irmão, eu só tenho a lhe agradecer a disponibilidade, o bate-papo. Tenho certeza que muita gente que já lhe conhece vai ter a oportunidade de ouvir, de saber suas opiniões. O espaço do podcast, o espaço da mídia é bom para isso. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas às vezes não concordam com o ponto de vista, a gente se expõe. Isso é bom. Porque a democracia tá fazendo pensar. Né? A democracia aí. A gente não pode jamais fazer um tipo de trabalho e dizer, não, tem que estar certo ou estar errado. Não, é ponto de vista, é comentário, é opinião. Né? E a gente fala o que a gente pensa, ouve o que a pessoa pensa e todo mundo vive no mesmo ambiente. Lhe agradeço a disponibilidade. O suco de manga estava no agrado. Deu tempo de gelar?
Deu tempo, o negócio bom lá. Coisa boa ali, o investimento do escritório foi... Tem que até tirar o restante. Senão poca. Amanhã quando chegar pra trabalhar tá tudo pocado. Semana que vem, maestro, vamos botar um material pro lado de cá e aquela luzinha azul pro lado de cá também, viu? No próximo nós vamos jogar duro aqui, vamos melhorar o ambiente. Cada dia mais bonito, Tema Livre Podcast, hoje de irmão para irmão. Não é isso? Com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, irmão. Vou ter que... Tamo junto. Tenho que agradecer a meu pai e minha mãe, mandar um beijo pra eles, meus amigos, né, meus amigos de Guanabi, meus amigos de Conquista, Sandro, Evelan, Simão, galera do basquete, que no basquete eu tô indo lá quase toda hora, né? De segunda, dia de quinta. 3 da tarde até 9 da noite. Já chega lá é porque não acaba, a gente fica jogando. Fica lá, bora mais, vambora. Não para. Então só tenho que agradecer e um beijo pra todo mundo. Se inscreve no nosso canal, segue aí o Tema Livre Podcast também no Instagram, recomenda pra galera, vai compartilhando, faz papo legal, dica, vai lá, compartilha. Tamo junto e até a próxima, um abraço.